Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao Magna Literatura, meu nome é Pedro Mendes e sim, neste vídeo eu vou analisar a incrível coleção Percy Jackson e os Olimpianos. Miss Dodds? Whoa! Percy Jackson é uma saga, uma coleção de 5 livros de aventura infanto-juvenil, na qual, com uma linguagem muito leve, uma linguagem muito divertida, nós acompanhamos toda uma narrativa que mistura elementos do mundo real e da mitologia grega. Percy Jackson é um rapaz de 12 anos e ele só tem um amigo, que é um tal de Grover, que ele conheceu na escola. Percy Jackson é muito problemático, todos os professores detestam ele. O único professor que se dá bem com ele, com o qual ele consegue conversar, é o professor Brunner. Então esse é o cenário que nos é apresentado, é um livro que é narrado em primeira pessoa, ou seja, é o próprio Percy Jackson que está ali: olá, meu nome é Percy Jackson, eu tenho 12 anos, eu sou muito problemático, etc. Uma leitura muito levinha. Então, a história de verdade começa quando o Percy Jackson, numa visita da escola, é atacado por um monstro, que na verdade era o professor de matemática dele. Explico. Percy Jackson é, como eu já disse, uma saga que mistura elementos do mundo real e do mundo grego. Neste primeiro capítulo, o Percy Jackson tava lá na visita da escola e, de repente, a professora de matemática dele, que se chama a Senhora Dodds, chama ele para um cantinho mais reservado e, de repente, se transforma numa fúria, que é um monstro do mundo inferior, um monstro dos infernos da mitologia grega, e tenta matá-lo. O Percy Jackson usa uma caneta que o professor Brunner tinha dado a ele poucos minutos antes. E a caneta, quando ele destampa, vira uma espada e ele mata a professora de matemática dele. O Percy Jackson fica extremamente surpreso, os leitores, nós também, e então acontece toda um processo no qual o Percy Jackson começa a perceber de maneira muito clara que ele não é só uma criança problemática, ele é muito mais do que isso, ele é um semideus. Então, depois daquele incidente, o amigo dele, o Grover, o professor, todo mundo fingiu que nada tinha acontecido. Aliás, a maioria das pessoas achava que de fato nada tinha acontecido, inventaram o nome de outra professora. É como se aquele episódio tivesse sido apagado da história. E o Percy Jackson tenta falar com o professor Brunner, tenta falar com o amigo dele, o Grover, tenta falar: cadê a professora de matemática, a senhora Dodds? E todos dizem que ela não existe, que ela nunca existiu, que não existe uma professora chamada senhora Dodds. Mas o Percy Jackson sabe que aquela experiência foi real, sabe que não foi um sonho. Então o Percy Jackson vai pra casa, encontra a mãe dele, que inclusive é muito bem representada tanto no filme quanto na série do Percy Jackson. E então acontece que ele vai para uma casa de praia com a mãe dele e aparece o Grover. O Grover tinha sido meio que descartado pelo Percy Jackson. Depois daquele incidente, ele tinha voltado para casa, tinha saído da escola, o Grover tinha ficado lá. E o Grover aparece no meio do nada dizendo que tá vindo algo terrível, que eles tinham que sair dali, etc. Então há uma cena que ficou incrível no filme e na série, que é o Percy Jackson lutando contra o Minotauro em tamanho XXL. Depois dessa luta, na qual o Percy Jackson mata o Minotauro, ele fica muito ferido, desmaia e acorda no acampamento Meio-Sangue, que é um refúgio para semideuses de todo mundo. E então ele descobre que ele é um semideus. Depois existe todo um processo, a luta da captura da bandeira. Ele pouco tempo depois descobre que ele é filho do deus Poseidon. Na série existe um processo, como no livro, na qual só mais pra frente ele vai descobrir. No filme ele já é apresentado logo como filho de Poseidon. No acampamento Meio-Sangue, ele descobre que o Grover, o amigo dele da escola, não era um rapaz qualquer, também não era um semideus, era um sátiro que tinha a missão de guardá-lo no mundo real, enquanto ele ainda não sabia que era um semideus. Ele também conhece a Annabeth, que é uma filha de Atena, também tem a idade dele, 12 anos, uma menina muito inteligente, que também vai ser uma das personagens principais ao longo da saga. Então, o acampamento do Meio-Sangue tem uma disposição bastante mitológica. Existem lá várias cabanas, na qual ficam os filhos dos vários deuses, divididos por deus. Então, existe lá a cabana de Afrodite, a cabana de Poseidon, a cabana de Ares, e assim por diante. Esta é toda a parte inicial do primeiro livro, O Ladrão de Raios. Então, é apresentada a primeira missão do Percy Jackson, que é recuperar o raio mestre de Zeus. Como assim? Então, o Rick Riordan, o autor do Percy Jackson, de maneira muito criativa, inventou que o Olimpo, o Monte Olimpo, no qual moravam todos os deuses, estava localizado no Empire State Building, que é um prédio
altíssimo em Nova York. E a questão que é colocada no primeiro livro é que alguém foi no Monte Olimpo e roubou o raio mestre de Zeus, um raio muito poderoso de Zeus, o rei dos deuses, e existe toda uma confusão. Todos acham que o Percy Jackson, que é filho de Poseidon, que roubou o raio, e ele tem que partir numa missão para recuperar esse raio e assim provar a inocência dele. Se ele não conseguir fazer isso, vai ocorrer uma guerra entre Zeus e Poseidon. E uma guerra entre Zeus, o deus dos céus, e Poseidon, o rei do mar, só pode dar numa coisa: destruição completa. Então fica por isso mesmo. Percy Jackson é uma coleção muito divertida de se ler, muito agradável, negócio que é quase viciante, porque tem piadas, muita ação. O Percy Jackson derrota muitos monstros. Só no primeiro livro já aparecem uma Fúria, que são as servas de Hades, o Minotauro, aparece também mais pra frente a Medusa, aparece o Cérbero. Ele já conhece vários deuses, entre eles Hades, o deus do mundo inferior, o deus da terra. E também existem 2 filmes do Percy Jackson e uma série sobre o primeiro livro. Eu recomendo tanto os filmes quanto a série, porque são todos bem legais, muito divertidos. A série, apesar de ser da Disney Plus, tá até num padrão bem legal. O Percy Jackson é representado pelo Walker Scobell, bom ator, e é isso aí. Só relembrar que, ao contrário de, por exemplo, O Senhor dos Anéis, aliás, eu fiz uma resenha sobre a trilogia do Senhor dos Anéis, então se você ainda não assistiu, clique no link que vai aparecer aí em cima. Voltando ao assunto, ao contrário do que acontece muitas vezes no Senhor dos Anéis, você não vai ter nenhuma dificuldade para entender e compreender Percy Jackson, porque é uma leitura muito leve, muito fácil, muito divertida, e com certeza será uma experiência, como foi para mim, muito agradável, na qual você vai aprofundar seus conhecimentos até sobre mitologia grega de uma maneira bem divertida. E é isso mesmo, pessoal. Vejam os filmes do Percy Jackson, vejam a série do Percy Jackson se vocês estiverem em Disney Plus. Leiam a coleção, é muito legal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no botãozinho do like e também no sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Meu nome é Percy Jackson. Se eu sou problemático? Sou. Dá pra dizer que sou. Notas ruins, valentões, o pacote completo. Mas com os detalhes que talvez não sejam tão normais assim. Finalmente achei você. Você viu alguma coisa? Alguma coisa que ninguém mais conseguia ver? As histórias que eu contei pra você dos deuses gregos e meio-sangues, elas existem. Senhora Jackson, as coisas mudaram. Tá tudo acontecendo mais rápido do que esperávamos. Grover, por que metade do seu corpo é de bode? O que importa aqui é não entrar em pânico. Percy Jackson, estávamos esperando você. O Raio Mestre foi roubado. Essa é a sua missão. Lembra do que eu ensinei pra você. Você vai ter que ser corajoso agora.